Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pai de Santo número 15, Conversando com o Pai de Santo. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a Carla. Ela é uma filha que mora nos Estados Unidos e ela está comigo há pouco mais de um ano. Então ela vai falar um pouco da experiência com os trabalhos que ela fez e como está a situação dela hoje. Nós estamos gravando esse vídeo no final de janeiro de 2025, quase fevereiro, e ela vai contar para vocês como estão as coisas. Então seja muito bem-vinda, Carla, é um prazer te receber aqui hoje, filha. Oi, pai. Prazer é meu. Eu sempre quis estar falando no seu Pai de Santo, então estou muito feliz. Que bom. Então vamos lá, filha. Fala pra gente, assim, né? Como foi que você veio até mim, filha? Quando que foi? Um pouquinho da situação que você tá vivendo. Então, né? A gente ainda está em processo. Só que eu acho que esse Pai de Santo é importante para justamente mostrar o processo, né? Porque várias coisas vão acontecendo, né? Assim como a gente vê nos outros Pai de Santos, que é bem interessante também. Mas começou quando eu conheci esse rapaz onde eu moro, né? Nos Estados Unidos. Eu estou em outro país também. Eu já havia ouvido falar sobre trabalhos espirituais, mas eu nunca tinha achado ninguém com a seriedade que você tem, né? E, enfim, alguém que realmente me passasse confiança, né? Que eu levasse a religião a sério, porque até então eu não levava, né? Então, antes de eu fechar os trabalhos com o senhor, eu havia achado outros pais de santo, mãe de santo, acho que no YouTube também. E eu havia feito consultas com eles. Eu fechei um trabalho com um deles, porém não foi nada parecido com o trabalho que você faz. Porque já começou que o Carl me mandou os trabalhos, né? Poderia ser o trabalho de qualquer pessoa ali naquele vídeo, né? E ali eu já fiquei chateada. Eu falei, não tem como saber que é meu trabalho. Eu já fiquei desanimada, mas eu prossegui com os preceitos que ele passou, uns preceitos mirabolantes também, que eu nunca vi. Mas ali não teve também acompanhamento, como o senhor faz. E eu continuei indo atrás do meu ser amado, né? Porque eu havia conhecido ele, já foi uma situação muito complicada, né? E é por isso que eu também tô aqui nesse Pai de Santo, porque eu achava que a minha situação com ele não tinha jeito, sabe? Eu achava isso. E, enfim, como eu estava falando, eu não tive acompanhamento com esse suposto, né, Pai de Santo. E assim eu fui atrás do meu ser amado, né? Ele já não queria mais saber de mim, porque eu vi mentiras, intrigas, muitas coisas. Ele já não queria mais saber de mim, pegou ranço, pegou ódio de mim. E ali foi que eu comecei a me humilhar muito pra ele, ir atrás mesmo, né? Me jogar aos pés dele, tentando recuperar ele, mas a situação foi piorando. Você mais se humilhou e mais pra ele, né? Sim, muito, muito. E ali a situação foi piorando mais e mais, né? Até que ficou uma situação, assim, muito feia. Acho que até os pais deles, assim, se envolveram. Eu tive que me afastar, né? Eu me afastei, fiquei na minha, porque eu também tava saindo de outro relacionamento, que era um relacionamento abusivo. Que eu falei pra você, né, pai, que eu fui muito infeliz naquele relacionamento. Foi de muita dor, assim, pra mim. Enfim, eu acho que isso também contribui, né, pra autoestima ficar lá embaixo, né? E aí eu não me conformei em perder o meu ser amado, né? Eu não me conformava, essa que era a verdade. E ali foi passando o tempo, a gente ficou 7 meses, 8 meses. 8 meses. Eu sem ter notícias dele, nada, nem ele entrando em contato. Eu achei que ficaria por aquilo mesmo, que eu deveria esquecer ele. Um belo dia, o meu ser amado me mandou mensagem, né? Me procurando porque queria saber o que, né? Ele queria ter sexo comigo, ficar de amizade colorida comigo. E eu também não estava com ninguém, eu estava carente. E eu acho que eu falei, bom, eu vou ficar com ele. Acho que é um jeito de eu ficar próxima dele, né? Eu topei. E a gente começou a se ver, ele começou a querer me ver várias vezes. E ali foi. Só que ele estava muito distante, muito frio. Não era a mesma pessoa, de jeito nenhum. Eu nem reconhecia ele, né? Não tínhamos conversa, nada disso. Por isso que hoje eu vejo a diferença que foi depois dos trabalhos. Foi uma diferença, assim, drástica. Assim, é tremendo mesmo.
mesmo. Ficando com ele, eu falei, bom, eu vou me machucar novamente com a mesma pessoa. Acho que a sua página do YouTube foi recomendada pra mim. Aí eu falei, meu Deus, de novo os trabalhos espirituais aparecendo pra mim. E ali eu já tava com receio, né, pai? Porque tentei fazer um trabalho, né? Não funcionou, acho que nem foi feito, sei lá. E ali eu já fiquei, não sei não, vou gastar dinheiro, né? Fiquei desconfiada. Só que de todos os pais de santos que estão nas redes sociais, o senhor é o que eu confio, né? O senhor é que eu já me simpatizei de cara. E eu falei, bom, esse cara parece sério. E aí eu entrei em contato, nós fizemos consulta e o senhor fala que tem que ter caminhos, né? E diz que eu ainda tinha caminhos com ele, né? Que ainda tinha um resquício de sentimentos por mim. Aí eu falei, vou fazer o trabalho, vamos ver o que vai dar. Fiz ainda um pouco descrente, porque eu ainda não lhe conhecia também, né, pai? Não conhecia seu caráter, seu trabalho. Então eu fiz um pouco descrente. Aí que começou a ficar interessante. Porque eu tive, assim, todos os sinais. O primeiro trabalho que nós fizemos foi dominação, né, pai? Sim. Porque eu também já tava ficando com ele, né? Então fizemos dominação. Pra prender mais ele, né? Deixar mais frequente, envolver ele, né? Envolver, né, a cabeça dele. Porque contato nós já tínhamos, né? Porque nós estávamos ficando. Porém, ele era bem distante de mim. Nem conversava, né? Não queria papo. Aí que ficou muito interessante. Porque quando nós fizemos esse trabalho, ele sumiu. Que é justamente, se vocês forem nos vídeos do pai, muitos vídeos que ele fala sobre os sinais que acontecem, vocês têm que procurar. Ele fala, pode ocorrer o afastamento da pessoa, né, pai? Às vezes acontece. Acontece, que é o efeito contrário. Então, por exemplo, ele já estava comigo, né? Já estávamos em contato e ele deu aquela sumida, sumiu mesmo. Aí eu falei, caramba, já é um sinal, olha. Então, ocorreu desse jeitinho, ele me procurou, acho que depois de 8 dias, que é engraçado também, porque existe o ciclo dos 7 dias, né, pai? 7 em 7 dias, muda, 7, 14, 21. E aí foi muito interessante, porque eu acho que ele me procurou no 8º dia, se eu não me engano, né? E aí eu fiquei sabendo que ele tinha feito uma viagem curta, assim. Mas não interessa, é muita coincidência. E quando ele voltou, ele já voltou assim, aí que começou os sinais, ele já voltou assim, com muita vontade de mim. Que eu sempre falei pro pai, a parte sexual, nossa, é uma coisa que mudou muito, assim, é uma coisa muito forte entre a gente. E ele já voltou assim, a química, nossa, muito forte, a entrega da gente, né? Então ele tava com muita vontade de mim. E aquele dia foi legal também, porque quando ele veio me trazer de volta pra casa, a gente começou a conversar, coisa que a gente não fazia. Eu até contei pro pai, falei, nossa, tava muito leve, a gente tava dando até risada juntos, né? Coisa que não acontecia. E ali eu voltei bem feliz, assim, pra casa. Aí depois ele me procurou novamente, estava do mesmo jeito. Enfim, desde os trabalhos feitos, a parte sexual, assim, nossa, é algo que é muito, assim, é uma coisa que gruda eu e ele, né? Então, a parte sexual nunca foi a mesma. E assim foi. São entidades sedutoras, né? Só pra explicar pra quem tá assistindo. Então, quando a gente trabalha com essas entidades, Exu, Pombagira, é natural que esse tipo de coisa aconteça. E é o que aconteceu com você, né, Carla? Sim, muito, muito, assim. E então, a parte sexual, né, essa parte física da gente nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Mudou completamente. Pra melhor. Não existem vergonha, não existe amarras. É uma coisa, assim, extraordinária. E eu acho que essa parte que prende ele muito a mim, né? Essa parte da intimidade, que o senhor sempre explica. Algumas pessoas vão ficar com você primeiro por causa da parte carnal. O senhor sempre explica isso. É uma forma que as entidades vão amarrar a pessoa com você. E ali, o senhor sempre fala, aí é com você, de construir algo bom com a pessoa, através das nossas atitudes, enfim, algo leve, né? O senhor sempre fala, não é pra ficar de picuinha, de pirraça, de brigas, que eu também, eu cometi, né, pai, esse erro. Sim. O pai me conhece, eu sou bem, assim, bem intensa. Então, tenho que, assim, segurar muito a minha língua, as minhas atitudes. Então, aí o tempo foi passando e, assim, nós fomos ficando.
tava tudo bem. Só que o pai sempre falava, se valoriza, porque se você não se valorizar, ele vai ficar assim. Por quê? Porque ele é homem. Ter você, dormir com você e ir embora. O pai fala, olha, não é pra toda vez que ele quiser você ceder. Não é bem assim, né? E essa parte aí eu errei um pouco, porque é aquela vontade que você tem de ver, de tocar a pessoa. E é muito engraçado, porque é muito parecido com a experiência dos seus outros filhos da casa. Isso pra mim é, assim, muito interessante. Ele não fica mais, assim, de 2 semanas sem me procurar. Enfim, ele é uma pessoa por telefone e outra pessoalmente, né? Pessoalmente ele é carinhoso, tudo tal. É muito parecido com a experiência dos seus outros filhos. Isso é algo, assim, muito engraçado. Aí tava tudo bem, só que no meio desse processo eu topei com ele num bar, e eu acabei, resumindo, né? Acabei tendo uma briga com ele. Foi uma briga bem feia, lá na porta desse bar. Ali eu falei desesperada com o pai. Falei, ai, pai, acabou. Ele não vai querer mais saber de mim. Eu fiz isso. Sabe, eu tive uma atitude muito feia. O pai falou, não acredito, por que você fez isso? Nós fizemos o reforço, né, pai? Sim. E assim, né, filha? Lembrando que o período de recomendação de não beber é 21 dias, né? Então, essa situação do bar, né? Essas situações assim, filha, você já tava sem preceito, né? Você tava seguindo Sem preceito. o seu livre-arbítrio a todo momento. Por isso que é importante, às vezes, vocês estão liberados de sair, de beber, mas nunca cometer excessos para não piorar uma situação, né? Aí foi o caso do reforço, né? Exatamente. Que também é bom explicar para as pessoas a parte da sua relação com o seu ser amado. Porque realmente, tem que ouvir o pai. Não é para criar picuinha, desavença, briga, pirraça. Porque você quer a pessoa próxima a você. As entidades, o pai falou, né? Quanto mais você tá junto da pessoa, a pessoa ali ao seu lado, mais ela vai querer ficar. Parece que não, mas vai. Então, nessa briga, ele deu uma afastada, né? Eu falei, ai, perdi tudo. As entidades são tremendas, as entidades são reais e elas são fortes, sabe? Ainda tiveram misericórdia de mim, né? Trouxeram o meu ser amado de volta. O pai falou, bom, vamos fazer o reforço. Eu fiz e fiquei na minha. Não fui atrás, nada. Ele mesmo me procurou. Mesmo eu sendo a errada. Então, assim, as entidades ajudam, mas você também tem que cooperar, também tem que ajudar. E ele retornou, a gente ainda está em contato, só que, claro, né, agora a gente tá aos poucos, né, novamente andando e caminhando. Eu também sou grata já por isso, sabe? Porque eu conhecendo ele, eu sei que ele não voltaria atrás se não fossem as entidades. Então, eu já tô grata. E, assim, me policiando, né? Cada dia melhorando, porque é isso que as entidades fazem com você, né? E o pai Rodrigo também, ele vai pegar na sua mão, né? Ele tem toda a paciência do mundo, todo dia eu atormento o pai. Só que é pra isso, porque o pai também não desiste de você, ele tá ali. Ele e as entidades. 1 ano, filha, a gente em trabalho pra te criar um conteúdo. E ainda estamos em processo, né? É aquilo... Faz menos de 1 ano, um pouco menos. Menos, né? Acho que faz... Na verdade, eu acho que faz 5 meses só. Olha quantas reviravoltas já deu, né, pai? Sim. Como tava, né, quando iniciou, ele tava ausente, que foi evoluindo, né, principalmente a parte de vocês da intimidade, né, de um com o outro ter mais afinidade, ter mais segurança. E é uma coisa assim que Stécia me falou um episódio que aconteceu recentemente, que vocês saíram e você teve uma visão num dia, né, que você estava saindo da pessoa que ele é, né? Que você falou que você refletiu e observou ele de longe, assim, a maneira que ele se portava, que você viu qualidades nele que até então você não tinha visto, né? Isso eu achei legal, esse novo olhar, né? Assim, falando os detalhes para as pessoas, porque isso traz fé. Quando ele não estava comigo, falava por telefone, as palavras eram curtas. Só que quando ele estava comigo, que era semanal também, bem frequente, ele era muito presente, ele era carinhoso, me dava afeto. Ele começou até a contar piada, sabe? Que demonstra a intimidade voltando, né? Entre nós dois. Porque a situação tava preta antes de eu fazer os trabalhos. É sério. A situação tava assim, sabe? Se fosse outro homem, não voltaria. E sem os trabalhos, então, nem se fala. E aí começamos a florescer a amizade de novo também, né? Que era muito bom. Só que eu quero deixar bem claro para as pessoas, hoje só não tá melhor ainda, porque eu mesma fui lá e briguei com ele, né? Foram as minhas próprias atitudes que, enfim, causou esse episódio aí.
E quantas né, vezes, né, filho? filha, eu pedi pra você se controlar, não ser tão reativa, né? Mas é que você Sim. é intensa e acredite, ele gosta justamente disso, né? Ele não é brasileiro, né? Não, não. Ele é americano. Tem mais isso, né, filha? A diferença de criação, de cultura, de jeito. Eu faço trabalho, assim, pra várias pessoas, né? Tem até pó de santo aqui de uma filha minha, que ela casou, né, com um americano lá. E são Uhum. pessoas, às vezes, mais frias, né? Que tem uma criação um pouco diferente. Você veja que pra nós, assim, não tem tanta importância, né? Pros trabalhos, assim, funciona, né? Ele chegou até a falar isso pra mim, pai. O que ele Ele falou? falou assim, a gente tava conversando, ele falou assim, porque vocês latinas, vocês são muito apimentadas. Mas é o tempero, né? Ele falou, vocês causam, né? Aí eu falei assim, porque, enfim, a gente demonstra tudo isso quando a gente ama alguém, sabe? Uhum. Só que, querendo ou não, no fundo a gente sabe que é disso que eles gostam, Claro que né? Da nossa loucura um pouco. Só que tem que ter o equilíbrio, não é pra ser... Tem que ser intenso nas coisas certas, né? Não é pra ir lá fazer barraco. E eu era muito assim. Eu acho que talvez porque eu saí de um relacionamento muito abusivo, era um cara muito agressivo, e eu tive que... Eu não sei, eu fiquei meio agressiva, sabe? É porque Então é algo que... torna-se repetitivo, é o novo normal, assim, pra você, né? Porque você passou por isso há algum tempo. Isso. Só que para outras pessoas não estão acostumadas com isso, filha. É diferente, né? Causa medo, assusta um pouco. É bem isso mesmo. E ele também teve umas namoradas, ele mesmo contou pra mim, né? O meu ser amado, ele contou pra mim que as namoradas dele eram porra loucas também. Enfim, chega uma hora que a pessoa cansa disso, né? Cansa. É que assim, ele é um cara, assim, dá pra contextualizar, ele é meio good vibe, assim, meio, né? Gosta de coisas assim mais sociais, né? Ele é mais de boa, assim. E acaba que hoje você tá. Como é que eu posso te dizer, né, filha? Quando vocês estão saindo, assim, vocês estão meio que. Tá sendo mais leve, né, filha? Tá sendo de boa, assim, né? Sendo gostoso, né? Tá dando uma fase legal agora, né? Apesar da última Sim. briga, né, filha? Que foi, na verdade, foi em parte culpa sua, né? Que mandou mensagem, né? Enfim, os detalhes aqui a gente deixa. Foi minha. Mas, de fato, não corrompeu tudo, né? Não perdeu tudo. Exatamente, eu não perdi os trabalhos. Aí a gente parou naquela parte, né? Que depois da briga eu fiz o reforço, ele retornou, ele mesmo me procurou. Lembra, pai, que eu até falei, pai do céu, ele me procurou. Eu quase que não acreditei, gente. Eu mandei mensagem tarde da noite pro pai. Eu falei, não, preciso falar com o pai. Amanhã ele vai ver a mensagem. Mas na hora, assim, nossa, meu coração quase saiu pra fora que ele me procurou. Então, assim, confia no pai, confia no que o pai fala, confia nas entidades. Aí, quando ele voltou, a gente ainda se relacionou, continuamos nos relacionando. Só que quando ele tava indo embora da minha casa, ele sempre começava uma picuinha. Que isso eu sei, eu vejo que foi um pouco assim das mágoas, né? Mexeu com aquelas mágoas do passado dentro dele. Porque nesse processo ele tinha falado pra mim, você é linda e você tem uma personalidade bonita também. Nesse processo, ele falou pra mim, eu quase não acreditei. Depois das brigadas todas. Eu lembro que ele falou isso pra mim, eu até falei assim, você tá com febre? Nossa, eu fiquei muito feliz aquele dia, né? Porque aquilo foi ele demonstrando, né, novamente, que ele sempre falou, eu acho você bonita e eu sou muito atraído por você. Então, ele falar aquilo e falar que ele gosta da minha personalidade, ali me mostrou muita coisa. Que ele estava gostando de ficar ao meu lado. Estava começando a não ser mais só carnal, Olha, né? filha, ouvir isso, assim, pra mim sabe, filha, acompanhando o processo e ter conhecendo, né, que você é bem intensa, né, pra deixar bem claro que você é bem intensa. Você daqui às vezes mandar mensagem, a gente tem o fuso horário, daí eu pego o celular, tem, meu Deus, um monte de coisa ruim. Depois, se você demorar muito a responder, já muda as coisas. Mas assim, filha, é legal ver isso, assim, sabe, ele demonstrar sentimento, porque o momento que você errou lá, que eu falei que você não perdeu o seu trabalho, tem muitas casas que quando você comete um deslize desse, você perdeu tudo, lascou, não sei o que lá. A gente tá, como que eu posso te falar assim, é muito focado em melhorar ainda mais as coisas pra trazer esse conteúdo de hoje. Quem sabe fazer um parte 2 com, né, melhor ainda, ele demonstrando mais. Mas a gente já começou a entrar nessa fase, né? Do carnal, ele tá evoluindo pra questão sentimental, né? Exatamente, é isso mesmo. Começou no carnal, no meu caso, né? Que já estava ficando com ele. E aí eu vi que começou a demonstrar sentimentos. Tanto que um dia a gente saiu junto, não foi, pai? A gente foi pro bar, que ali pra mim também era inacreditável, porque eu sei que tem muita gente que não quer ver a gente juntos. E eu achava que ele não queria sair em público comigo. Então, quando eu saí pro bar com ele, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito feliz e foi muito legal aquele dia, foi muito agradável. A conversa fluiu, pareceu que foi 30 minutos, a gente tava no bar há mais de 1 hora, né? Só conversando.
Assim, só nós dois olhando um no olho do outro, o olho dele tava brilhando, sabe? Puxou a cadeira pra eu sentar e tudo. Olha. Que também ele já é assim, né? Ele dá pinta. Ele é assim. Mas aquele dia, nossa, ele tava muito mudado. Aí depois Esperou. nós fomos pra casa dele, depois do bar. E ele tava super romântico. Eu até contei isso pro senhor. Ali eu fiquei muito, 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 muito feliz. Só que o problema, enfim, é sempre comigo, né? O problema é que às vezes o senhor falava, fica na sua, porque você é mulher. Então o homem que tem que vir até você. O homem que tem que te procurar, você não tem que procurar ele. E às vezes eu procurava, às vezes mandava mensagem. Quando ele vinha atrás, eu estava sempre disponível. É mais isso, porque é igual a Marcela, podcast 6, número 6, né? Sim. A Marcela é o exemplo que eu citei há pouco. É igualzinho ela. Ela falou, se eu tivesse ouvido o pai antes, teria sido muito mais rápido. E eu vou te falar um negócio, a Marcela faz tempo que eu não falo com ela. Às vezes eu vejo ela de status, essas coisas assim, né? Tá casada, bem, por isso que não gravei mais nada com ela. E é uma coisa assim que, mesma situação, muito parecida com a sua. Ele não é brasileiro, né? Ele era meio enrolado, meio, sabe, ficar com outras pessoas, né? Ela contou a história dela lá. E você veja, hoje Mulherengo. ela nem me manda mensagem pra falar nada. Tipo, ó, se estivesse ruim, se estivesse traindo ela, pode ter certeza que ela tava mandando mensagem. E ela não tá. E, tipo, esse é o resultado, assim, sabe? Quando você vê que a pessoa, às vezes, demora pra te mandar mensagem, aparece esporadicamente, é porque as coisas estão, sabe? E ela falou, né? O que você disse, né? Se eu ouvisse o pai, porque... Você veja, filha, igual o dia que você mandou mensagem, diz que você é, que você tá muito disponível. Pensa assim, na tua ausência é onde as entidades estão trabalhando. Sonho, desejo, vontade de estar junto. Aí quando você tá ali, tipo... muito disponível, meio que... Não é que é trabalho perdido, mas... Ele fica muito saciado muito fácil, assim, sabe? Então é maneirar Exato. bastante nisso, né, filho? Controlar a ansiedade. Exato. Porque uma coisa é certa, o senhor assegurou que ele tinha sentimentos por mim, certo? Sim. No começo, quando a gente iniciou os trabalhos. E ali pode ser que sim, mas pode ser que não. Quando eu e ele nos conhecemos, sim, ele tinha sentimento por mim. Sim, ele gostava muito de mim. Mas agora eu falei, bom, pode ser que sim, pode ser que não. Porque as coisas ficaram muito ruins com ele. Mas aí as entidades te mostram que tudo que o Senhor falou é verdade, que a gente pode confiar no Senhor. E nas entidades, né? Que é tudo graças às entidades. O fato dele me elogiar, né? Elogiar minha personalidade. Ele também falou outro dia também sobre sentimentos comigo. Enfim, várias coisas demonstram que ele tem sentimento. Aí você fala, caramba, pai sabe o que ele vê nas cartas, nos búzios. Que é isso. É isso, assim, a história. Mas a gente tem que fazer o que o pai fala, o que o pai sabe. Porque ele, que nem ele é homem. Quando ele tá longe de mim, é quando as entidades vão lá, vai martelar na cabeça dele. Não é quando ele tá me vendo na frente dele. Nem quando você tá mandando mensagem a todo instante, entendeu? É. Vale a pena, Exato. só pra, antes de encerrar, contar um pouco, filho, da conversa que a gente teve, acho que anteontem, que você falou que notou até mesmo ciúmes nele, né? Devido a um episódio e tal que aconteceu lá, mas ele dá demonstrações também de ciúmes, né? Então, pra nós, daí, na verdade, se analisar friamente é coisa boa, né? A gente só tem ciúmes que a gente gosta. Ele sempre demonstra ciúme. Eu até fiquei meio assim, né? Eu fiquei, nossa, mas será que quer dizer alguma coisa de verdade? Porque homem, ele gosta de marcar território, né? Porém, aí depois, quando eu falei com o senhor na consulta, você falou, não, ele tá com ciúme, ele tá com muito ciúme de você. Realmente, o ciúme dele ali é porque ele tem sentimento. Realmente mostrou. Ele viu uma roupa masculina que tava aqui na minha casa, só que é do meu ex, né? Porque eu usava muito as roupas dele. E é quando ele tava saindo e fazendo picuinha comigo. E eu falei assim, olha, você deixou uma camiseta aqui. E quando eu fui procurar a camiseta dele, apareceu outra roupa de outro homem. Aí ele falou assim, roupa de outros homens, olha aí. Aí ele saiu, assim... Bravo. Sabe? Muito bravo. Ele falou assim, você não precisa me mandar mensagem, eu também não vou te incomodar mais. E bateu a porta e saiu. Então, toda vez que ele, sabe, quer criar picuinha, mas ele volta. Volta. É sempre assim. Só que o problema também dessas picuinhas, eu também às vezes tenho a minha culpa. Tipo, não era pra ele ter visto roupa masculina aqui. Porque eu realmente não fico com outra pessoa assim. Eu não gosto de mais ninguém. Eu tenho permissão pra ficar? Tenho. Só que eu não pretendo conhecer ninguém. E a roupa tava aqui. Aí eu falei, meu Deus... Que gafe que eu cometi. E aí depois ainda tinha bebido umas, mandei mensagem pra ele, uma mensagem meio doida, assim, sem pé nem cabeça. E ele
ficou achando que eu tava falando com outro homem. Aí pronto, foi nessa mensagem que ele falou assim: você já tá conversando com o outro. Ele falou assim pra mim. Então ele sempre demonstra muito ciúmes. Se ele acha que eu tô ficando com alguém, ele não quer. Ele não fala com palavras assim: eu não quero que você fique com outro. Mas ciúmes ele demonstra. E muito. E, uma coincidência muito legal que eu queria muito contar pras pessoas, pai. Porque o senhor fala, né? As entidades vão te mandar coincidências. Uhum. E isso, nossa, traz muita fé. Aumenta muito a nossa fé. É tremendo, assim. Eu sempre acendia minhas velinhas, fazia minhas orações. Quando eu comecei a fazer mesmo as orações lá no começo, um dia eu coloquei a oração, tava ouvindo as orações, chega a mensagem dele, umas coisas assim, mas teve uma coincidência, teve várias, mas uma coincidência, fiquei muito besta, foi que eu arrumei um trabalho e esse meu chefe, eu trabalho pra ele, né? Numa coisa separada. Mas ele começou a empresa dele ele faz renovação de casas. Então ele compra casas e ele reforma, sabe? Pra poder vender. Certo. E nisso, esse trabalho que eu estava trabalhando, eu ainda estou trabalhando num bairro que o meu ser amado falou pra mim que já morou, né, no passado, quando ele era adolescente, jovem. Aquele dia que eu tava no bar com ele, eu falei assim: escuta aqui, qual rua que você mora? Você morou, né, naquele bairro. Aí ele falou assim: eu morei na rua tal. Aí eu falei assim: nossa, mas é na esquina de onde eu trabalho agora. Aí ele falou: é mesmo, tal, coincidência. Eu falei: sim, eu sempre passo lá na frente da sua rua. Pai, quando passou uns dias, o meu chefe falou assim: eu comprei outra casa pra eu reformar. E essa que eu comprei é aqui na esquina. Aí eu falei assim: é mesmo? Qual casa? Adivinha qual casa que era, pai? A dele. A casa que ele morou. Nossa, você nem tinha me falado isso, filha. Eu contei, mas eu acho que por mensagem é muito difícil de entender. Nossa, caraca, Não é filha. uma baita coincidência, pai? Nossa, com certeza. Imagine, Estados Unidos, o tamanho que é o país, filha. Imagine. Aqui nesse estado tem milhões e milhões e milhões de pessoas. Filha, é um sinal simples. Ai, será que é uma besteira? Pode ter certeza que não. Pode ter certeza. Eu até contei pro meu ser amado, eu falei assim: nossa, sabe qual casa que o meu chefe comprou? Meu chefe renova casas, adivinha qual casa? Falei: aquela lá que você morou. Até ele ficou besta. Só faltava o comprador da casa ser vocês, filha. Aí, nossa, aí fica top. Exatamente. Imagine. Não, mas mesmo que ele não mora lá naquela casa mais, mas assim, imagine a gente que acredita em energia, né, pai? A energia dele tava lá naquela casa. Ele morava naquela casa. As lembranças que ele tem, né, filha? Pode ter certeza, as memórias que foram criadas, a infância dele, né? Tipo, adolescência, são coisas assim, filha, que marcam, né? Exato. Milhões de pessoas, podia ser qualquer lugar, sabe? E não, o meu chefe, sabe? Uma pessoa ligada a mim comprou a casa dele. Foi assim, uma coincidência muito, sabe? Mas houve várias. Mas é isso, a gente chegou até aqui agora, foram vários sinais, várias coisas aconteceram, demonstrou sentimentos, as coisas foram melhorando, o afeto foi crescendo. Amizade, e teve até um dia também que quando ele saiu da minha casa, né, a gente havia dormido junto, e naquele sábado, mais tarde, ele me mandou uma mensagem assim: eu espero que você tenha tido um bom dia. Ele mandou assim pra mim. E todo esse tempo ele não tinha nunca mandado isso, sabe? Nunca. Aí a gente vê que tá passando aquela fase do sexo, né? Avançando assim para um outro nível, ele tá perdendo aquele receio, né? Da pessoa que do passado talvez se revelou, filho, de coisas que aconteceram. Então, é legal que esses assuntos que vocês falam, coisas que são positivas, que são leves, que são de interesse, curiosas, né? Igual vai acontecer uma reforma, ele vai querer saber, vai perguntar, vai acabar falando sobre isso. Então você vê assim, fica muito mais leve, né? Muito mais... Sabe, filho, muito mais interessante para nós, né, as coisas como estão acontecendo agora. E vamos ver agora, né, nesse ano de 25, filho, o que tem reservado para nós aí. Tô bem esperançoso, confiante, animado. E torcendo que vocês controlem mais, né, o máximo que dá. Para encerrar, assim, hoje acredito 100% nas entidades e no seu trabalho também, na sua seriedade. E então eu creio que eu fazendo as coisas certas dessa vez, né? Eu mudando, assim, a postura, né? Porque tudo que eu tô passando com o Senhor é um aprendizado pra vida. É aquilo que eu sempre falo, depois que o santo ajuda, que a entidade, que através da espiritualidade você consegue algo de bom, muitas das vezes a pessoa, assim, muda a percepção, a maneira da pessoa ver as coisas, porque tem tanto conteúdo negativo, né? Daí, às vezes você vê um depoimento igual ao teu, assim, você pensa: nossa, dominação é um trabalho horrível, né? Não é.
E Não, não é. o afastamento de rival, é interessante falar que a gente não falou só antes de encerrar, né? Que tinha uma amiga, né? Uma pessoa próxima ali que incomodava. E nós tivemos que fazer afastamento. Deu uma maneirada, né? Deu uma melhorada. E não é algo mal, né? Não é algo ruim. Então, tipo assim, pequenas coisas que fizemos, né, filha? Que fizeram a gente chegar na situação que estamos hoje, né? Eu decidi fazer esse afastamento pra essa amiga dele. Ela tá namorando um cara também, mas ele anda muito com essa amiga e essa turminha aí. Mas eu não acho que ela é flor que se cheire. Não acho, não. Eu sei que ela não é flor que se cheire. Tipo assim, ela é uma pessoa que dá pra ver que ela influencia muito ele, né? Questão de onde ele vai e tal. Ainda mais, eu sei que ela é um pouco contra, né? Porque ela sabe as pataquadas que eu fiz no passado. Então, querendo ou não, é uma pessoa que atrapalha. Então, ainda mais não é nem por mim, é por ela ser uma má amizade que não agrega nada na vida dele. E agora a gente tá em processo, então eu quero trazer um segundo pau de santo, com certeza eu vou trazer. Eu tenho fé com as coisas entre eu e ele melhores e também, né, o resultado do afastamento. Legal, filha. Então, a gente com certeza vai buscar isso juntos, né, filha? Neutralizar o máximo que dá a guria ali, que incomoda. É bom que ela namorando, filha, né? Que ela foque em outras coisas e que a gente fortaleça cada vez mais o relacionamento de vocês. Então, essa questão do sentimento que ele tá levando agora pra uma parte, assim, um pouco diferente, pode ser que o afastamento esteja, né, de certo modo, tirando qualquer coisa, assim, que ela falasse, ou que tirasse o foco dela disso. A gente ainda não sabe, né, mas vamos ver nos próximos dias. E quem sabe traremos, né, um parte 2 em breve aí. Sim, exatamente. Se eu pudesse, ficava aqui horas contando as histórias, né? Se eu buscar, tem mais detalhes, mas a gente tem um tempo limitado. Não mas fica isso, eu só tenho a agradecer. Ó, meu filho, mas ó, eu tenho que agradecer também. E eu sei que você assistiu, ó, você sabe até o número da Marcela, né, do Pode Santo dela, que você... E você passou pelos esses 5 meses, né, que nós estamos juntos, assistiu vídeos, perseverou, alimentou sua fé, né, filha? Manteve a fé da chama acesa, né? E sim, várias vezes, filha, eu tive que puxar a tua orelha, né? Mas é pra te botar no caminho certo, como um pai faz com uma filha mesmo. Mas com respeito, né, filha? Porque a gente tem uma relação boa, né? A gente sempre extrapola um pouco do tempo da consulta, porque a gente fica conversando, né, filha? E é legal, filha. Eu uma filha querida, eu gosto de você, a gente vai buscar isso juntos, filha. E fico feliz que você, filha, tá melhor, sabe? Que você tá feliz também. Sim. E mais calma do que antes, né? Sim, porque as entidades mostraram muito, né, o poder delas. Então, eu já passei por outras situações que falei, acabou tudo, eu estraguei, ou, ele não tá vindo atrás. Aí as coisas, sabe, elas manifestaram. Hoje eu acredito nelas, né? Quando eu tô duvidando, eu falo, não, as entidades estão lá trabalhando. Daqui a pouco elas me surpreendem, como sempre fazem, sabe? Então eu pensei em desistir inúmeras vezes, sabe? Só que é normal no processo, né? Porque o processo não é flores. O processo tem altos e baixos, e assim você vai cada vez mais subindo. Então... E a pessoa vai vendo essa mudança, né? A atitude, ela gera uma mudança, às vezes, no curto prazo, às vezes no médio prazo, né? Então você, filha, entre erros e acertos, mais acertou que errou, acredite. Errar, todo mundo vai errar, ser humano, gosta, tá longe da pessoa amada, tem carência, né? Às vezes bebe um pouquinho além, às vezes tá carente, morar em outro país também não é fácil. De certo modo, filha, a espiritualidade, ela trouxe pra você, eu te conhecendo, sabendo o jeito que você é mesmo, né, filha, em off. Eu sei que ela te trouxe um benefício, eu sei que ela foi fator de soma pra você, que controlou a ansiedade várias vezes, senão você tinha, filha... Com certeza, às vezes piorado mais a situação, né, filha? Então, você soube ouvir, soube alimentar sua fé, está de parabéns. E fico feliz de estar aqui hoje, né, conversando com você. É difícil, mas a gente tá indo, tá evoluindo. De pouquinho em pouquinho, mas tá evoluindo. E é isso, eu só tenho a agradecer mesmo e com certeza depois vamos trazer a parte 2. Filha, prazer imenso, agradeço a sua participação. E você que chegou ao final do nosso vídeo, agradeço também, espero que tenha gostado. Esse é mais um caso, né, de uma pessoa comum, uma pessoa que estava sofrendo, que ainda passa por uma dificuldade, né, mas que está evoluindo. Então agradeço novamente, Carla, agradeço a vocês que estão aqui. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E você quer falar algo para encerrar, filha? Pode confiar no pai Rodrigo de olhos fechados.
Se você procura um pai de santo, está procurando espiritualidade a ele. Quando você começar o trabalho com o pai Rodrigo, às vezes você não vai entender as coisas. Mas vai passando um tempinho, conforme as coisas vão acontecendo, você vai falar, caramba, o pai Rodrigo... Olha, o pai Rodrigo sabe o que fala, né? Só que todas as entidades. Gente, eu vi coisas assim, diante dos meus olhos, né? As coincidências, tudo o que o meu ser amado me falou, tudo vai acontecendo diante dos olhos e é espiritualidade. Eu tô nos Estados Unidos, eu tô a não sei quantos 1.000 quilômetros de distância. E isso não é impeditivo, porque é espiritualidade, né? Não tem barreiras, não tem fronteiras. Tem que ver sentimentos e caminhos. Vendo isso, filha, É. o que une as pessoas são sentimentos, tá? Fico extremamente feliz com tudo que você fez de elogio pra mim, filha. Feliz com o que a gente vem construindo, né? E fico feliz de estar aqui hoje. Então, agradeço novamente. Você que não é inscrito, se inscreva e aguardem para o nosso Pod Santo número 16. Vamos ver qual será o tema. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!